Ora, muito boa tarde. Vamos então à nossa primeira aula deste rol de 13 aulas de microbiologia. Primeira aula nós vamos fazer uma introdução e a história da microbiologia. Vamos aqui passar pelas figuras mundiais principais e algumas da microbiologia portuguesa. Dividi o meu trabalho em dois, portanto, esta aula, a história da microbiologia no mundo, dando ênfase a temas que foram muito importantes nesta evolução da microbiologia e do conhecimento nesta área, que é a biogênese versus a biogênese, e não veio contrapor a teoria da geração espontânea, a pasteurização, a relação entre uma bactéria que provoca uma doença e o aparecimento do primeiro antibiótico. Na microbiologia, em Portugal, na história, são marcantes o Dr. Luís Câmara Pestana e o Dr. Sousa Martins e, claro, o Dr. Ricardo Jorge. Ora, então, o que é a microbiologia? Vamos decompor o seu nome. Micro, pequeno, bio, vida, e logia, estudo. Portanto, este é o estudo da vida pequena. Como é que foi permitido este estudo da vida pequena? Com a utilização de instrumentos que vão ampliar muito a imagem original. Houve uma grande evolução dos microscópios desde 1600 até 2010, como está aqui demonstrado nesta figura. Vamos aqui buscar o ponteiro, a laser. E, portanto, desde o mais simples, daquele que foi considerado quase o fundador na microbiologia, que já vamos falar nele, até continuando pela história a ficar mais complexo, e este é o que nós utilizamos atualmente, fazendo uma ampliação de imagem até 1000 vezes. Não, 1000 vezes. Portanto, a objetiva com uma ampliação de 100 e uma ocular de 10, portanto 100 vezes 10 dá uma ampliação de 1000 vezes. A ciência que estuda os micro-organismos de uma forma geral, como é que nós podemos concretizar isto? Em relação à sua forma, à sua estrutura, à sua reprodução, fisiologia, metabolismo, a sua classificação, portanto vamos ver isso com Linneu, como se faz a sua identificação, a sua ecologia. E portanto falamos no mundo dos vírus, bactérias e fungos. Portanto, tudo isto faz parte da microbiologia. Primeiro, vamos nos focar um bocadinho mais pelas bactérias. Gostei desta imagem, porquê? Porque nos dá aqui uma relação de que, como as bactérias têm 1 micrómetro, os vírus são muito mais pequeninos, por exemplo, 100 nanómetros, e os fungos muito maiores, com 10 micrómetros. Vamos ver aqui um bocadinho mais isto a pormenor, só para organizarmos a nossa cabeça em termos de tamanho, que às vezes isto são coisas tão pequeninas que a nossa cabeça fica assim um bocadinho baralhada. E então, começando aqui por 1 milímetro, que é fácil para nós, é a milésima parte do metro. 1 micrómetro é a milésima parte do milímetro. E 1 nanómetro é a milésima parte do micrómetro. Portanto, eu acho que uma pessoa tendo este esquema aqui na cabeça, sabendo que um é um milésimo do outro, ajuda-nos muito. Temos os milímetros, os micrómetros e os nanómetros. E com isto já nos dá assim um bocadinho uma ajuda de imaginarmos quando vemos uma medida de um determinado micro-organismo, de o conseguirmos arrumar em termos de tamanho na nossa cabeça. Deixei aqui estas duas imagens que já utilizei no início, na apresentação, que são os bacilos de gram negativo na hemocultura e as leveduras. Uma pessoa vê claramente que é uma diferença de tamanho bem grande entre as bactérias e os fungos. Quais são então as áreas da microbiologia? Como acabei de dizer, portanto, estudar as bactérias, bacteriologia, estudar os fungos, que é a micologia, os parasitas, a parasitologia, e os vírus, a virologia. Portanto, isto são tudo estudo da vida pequenina. Existem duas grandes áreas na microbiologia. Temos a microbiologia básica, que são os estudos fisiológicos, bioquímicos e moleculares das bactérias, para as conhecermos, para depois podermos identificá-las e fazer trabalhos com elas. E no fundo, o conhecimento da microbiologia básica vai nos dar ferramentas para podermos ter uma microbiologia aplicada. Aplicada a quê? À produção de alimentos, como a cerveja e o vinho, como é uma levedura que é o Saccharomyces cerevisiae,
Há a indústria farmacêutica para a produção de antibióticos, como o penicillium, que é um fungo, a aplicação na parte agrícola, como, por exemplo, o Bacillus subtilis, que é uma bactéria que promove o crescimento das raízes, sendo ali um bocadinho antimicrobiano também. O Rhizobium e o Bradyrhizobium, pronto, isto já são bactérias mais da área agrícola que não estou tão familiarizadas, mas que são fixadoras do azoto. Isto é só para perceber que, havendo um conhecimento de uma microbiologia básica, se pode depois mais tarde aplicar, obviamente, à indústria e à agricultura. E agora vamos fazer aqui uma viagem, que eu adoro esta viagem, uma viagem pela evolução do conhecimento na área da microbiologia. E então, vamos ver que isto foi em 1665 que iniciou com Robert Hooke. E nós vamos viajar aqui por esta linha, vocês, tenho aqui o ponteiro, desculpem, por esta linha até 1900 e, portanto, esta linha amarela é a época áurea onde houve muito crescimento do conhecimento nesta área da microbiologia e a sua aplicabilidade na prática. Portanto, isto começou em 1665 com Robert Hooke, com a observação das células, ou seja, umas estruturas a que veio a dar o nome às células. Portanto, e ele afirmou que todo o ser vivo é formado por células. E quais foram as estruturas que ele observou que depois lhe veio a dar este nome de células? Porquê células? Ele observou, portanto, cortes transversais da cortiça, como está aqui nesta imagem, que tem vários buraquinhos, várias caixinhas. E estes compartimentos vazios, como está aqui, é como se fossem buracos. Aqui ele chamou caixas. Como se fosse um quarto fechado, cela, em latim cela, era um quartinho fechado, era uma caixinha fechada, uma célula em latim e que depois derivou para célula. Este é o microscópio que o Robert Hooke utilizou para conseguir ver estes compartimentos num corte transversal da cortiça. É giro ver isto. Depois veio o que é considerado o pai da microbiologia, ou o fundador da microbiologia, porque ele começou por descrever, através de um instrumento de observação que ele aqui está a utilizar, e nós vamos já ver em maior pormenor, animáculos. E, portanto, o Anton von Leeuwenhoek é o fundador, considerado o fundador da microbiologia. Ele é um holandês, que construiu este instrumento de observação. Aqui esta imagem está muito engraçada porque se vê este instrumento de observação, vê-se, portanto, a relação do seu tamanho, que é aqui ao nível do olho, com esta fonte de luz que é uma vela, ou seja, a fonte de luz é a luz da vela, a chama da vela. Então o que é que ele observou nas gotinhas da água, das suas fezes, no raspado dos dentes? E, portanto, ele foi a primeira pessoa a observar micro-organismos em que houve um aumento da imagem 300 a 400 vezes. Por isso é considerado o pai da microbiologia. E eu tirei esta frase que achei muito engraçada, que é: eu posso julgar por mim mesmo, apesar de limpar a minha boca, como eu já disse, que todas as pessoas que vivem neste país não são tantas quanto os animais vivos que eu carrego em minha própria boca hoje. E então o que é que ele viu? Ele fez desenhos destes micro-organismos, animais vivos que ele viu nesse raspado dos dentes. O que é que ele viu? Estas formas de bastonete. Estão aqui estas formas de bastonete e aqui já há cocos, todos juntinhos. Estes pequenos bastonetes, em grego, davam-se o nome de bactéria, ou seja, significa um bastão pequenino. Daí o nome passar-se a ser todas as bactérias, portanto, todos os animáculos ou estes seres pequenininhos designados como bactérias. Daqui a origem da palavra grega bactéria, que é bastão pequenino, por causa desta observação pelo Anton von Leeuwenhoek. Pronto, vamos continuar então aqui na história. Dois nomes também muito importantes, foi Linneu em 1735 e Jenner em 1798 com a primeira vacina. E então, temos aqui o Linneu, que é um sueco, que viveu nos anos 1700 a 1778 e que é o nosso querido, em português, Linneu.
Ele é um sueco, Carl Nielsen Linnaeus, e que existem na literatura, vão-se vendo diferentes nomes, o seu título de nobreza, como Carl von Linné, ou em latim Carolus Linnaeus. Depois, quem é que ele foi responsável por quê? Pela nomenclatura, está aqui, nomenclatura para todos os micro-organismos, ou seja, ele fez uma classificação, deu um nome aos micro-organismos, no nível da família, do género, da espécie, e portanto conseguiu categorizar, pôr em grandes grupos as bactérias que iam sendo conhecidas. Já Eduard Jenner foi o pai da primeira vacina. Eu acho que isto é muito importante, é incrível. No ano de 1800, portanto, estamos a falar de há 200 anos para cá, que é incrível, em que ele observou que as pessoas que ordenhavam vaca e que contraíam aquela varíola bovina, portanto, ficando com pústulas nas mãos, não contraíam a varíola humana e, portanto, não morriam. Ele observou aquilo e foi retirar um bocadinho da pústula das pessoas que ordenhavam e que tinham essa variante bovina e inoculou num menino de 8 anos. Eu acho que era o seu filho, se não me engano, acho que li isso, que era o seu filho. E, portanto, inoculou-a como se fosse uma imunização. No fundo, se estas pessoas tomaram contacto com este vírus e não contraem a varíola humana, então vamos inocular um bocadinho do conteúdo destas pústulas numa pessoa saudável para a proteger contra a varíola humana e para evitar a sua morte, obviamente. E correu bem, correu tudo bem. Está aqui para contar a história. O Edward Jenner, portanto, é em inglês e foi ele que foi o precursor da primeira vacina, em 1798, portanto, 1800. Vamos falar assim de uma maneira mais números redondos para nós conseguirmos fixar alguma destas datas como importantes. A seguir a Jenner, portanto, temos aqui, falámos do Linnaeus, falámos da primeira vacina de Jenner e depois temos o início da nossa grande idade de ouro da microbiologia. Com quem? Com o Louis Pasteur, em que ele demonstrou que a vida não é de geração espontânea. Ouvia-se muito dizer e assumia-se que a vida era geração espontânea. E Louis Pasteur comprovou que não. Portanto, isto é no fundo a biogênese, ou seja, não é preciso haver uma vida para dar a gênese a outra vida, entre a geração espontânea e a biogênese, ou seja, a vida surge a partir de outra vida. O que é que o Louis Pasteur demonstrou? Demonstrou que uma substância, quando é aquecida a uma elevada temperatura, deixa de ter micróbios. E qual foi a experiência que ele fez e que é muito conhecida? Ele realizou experiências com caldos nutritivos em balões do tipo de cisne, porque tem aqui esta curvatura. Portanto, nas duas experiências, ele fez a fervura do seu caldo nutritivo e ele não partiu este tubo e, portanto, eu mantive o líquido, teve estéril e não se manifestaram, não houve crescimento de micro-organismos. Noutra experiência, nesse balão que foi fervido, o caldo fervido, quebrou o gargalo do balão e, claro que passado um dia ou dois, não sei a precisar quanto tempo, surgiram micro-organismos, não é? E aqui comprovou que todos os seres vivos existentes no nosso planeta são originados a partir de outros, contrariando a teoria da abiogênese ou da geração espontânea. Aqui Pasteur. Houve um grupo de mercadores franceses que pediu a Pasteur, por favor, descobre-me porque é que o vinho e a cerveja azedam. E é claro que a causa é porque há um crescimento bacteriano e, portanto, transforma o álcool da bebida em vinagre e, portanto, dá aquele sabor ácido. E então Pasteur aplicou o mesmo princípio, ou seja, aqueceu o vinho e a cerveja o suficiente para impedir o crescimento bacteriano e depois baixou a temperatura bruscamente. Portanto, ele eliminava todas as bactérias que estavam naquele soluto e depois baixava rapidamente para não deteriorar o próprio produto. Este processo foi criado deu-se o nome de pasteurização, ou seja, eleva-se a temperatura durante pouco tempo e faz um arrefecimento rápido.
Portanto, a pasteurização é a redução substancial dos micro-organismos no produto, ao contrário da esterilização, que é a eliminação total dos micro-organismos e esporos. Pronto, isto mais tarde vamos abordar este assunto numa outra aula. Achei curioso colocar aqui a pasteurização do leite, que eu quando era miúda ouvia muito, este tem uma pasteurização UHT, e era leite UHT. E o que é esse UHT? É uma pasteurização ultra rápida, ou seja, é elevado a uma temperatura superior, 135 a 150 graus centígrados, durante 2 a 8 segundos. Enquanto que uma pasteurização lenta é uma temperatura bem mais baixa, metade ou menos de metade, por 30 minutos. Achei curiosa esta informação, no fundo serve aqui para um conhecimento genérico. Muito bem, passando do Pasteur, vamos para Robert Koch. Robert Koch foi muito importante porque foram os postulados de Robert Koch, em que ele associou que uma bactéria provoca uma doença e fez os seus postulados. Vamos falar um bocadinho agora disto. Portanto, como é que lhe surgiu esta ideia? Porque ele presenciou uma epidemia que dizimou todo o gado e ele ficou... Como é que isto aconteceu? Qual foi a causa disto? Ele investigou e a causa dessa doença foi o Bacillus anthracis, identificado por ele próprio, aqui está o Koch no seu laboratório, e que causa o carbúnculo. Ao verificar isto, ele fez uma experiência. Ao observar umas bactérias, um animal doente, não é? As suas bactérias, verificou que ele tinha bactérias, isolou a bactéria responsável pela doença que estava a ser provocada neste animal. Essa bactéria isolada deste rato que estava doente foi inoculada num rato saudável e provocou a mesma doença com o isolamento do mesmo tipo de bactéria. Aqui, inequivocamente, ele deu origem aos 4 postulados de Koch, que no fundo evidenciam toda a experiência que acabámos de falar e evidenciou que uma bactéria é a causa de uma doença. Pronto. E o que eu tenho mais para dizer aqui? Mais nada. Pronto, Koch também descobriu outros agentes etiológicos, portanto, esse foi o foco do seu trabalho. Quais são as bactérias que provocam a doença, aquela doença? No caso da cólera, o Vibrio cholerae, e principalmente da tuberculose. Koch ficou muito conhecido pelo Mycobacterium tuberculosis, ou também designado em sua homenagem Bacilo de Koch. E nós no laboratório utilizamos muito esta nomenclatura, esta abreviatura, BK. Olha, esta amostra tem pesquisa de BK. Portanto, já sabemos que é o Bacilo de Koch, que é o Mycobacterium tuberculosis. Avançando então, uma das grandes descobertas que foi muito importante para o trabalho em laboratório foi uma descoberta quando a Angelina Fanny Elshemius, pronto, mais abreviadamente falada por Fanny Hesse, que é uma americana que estava casada com um Walter S., se não é Walter, é Walsh, pronto, Walter S., que é alemão, e ela trabalhava com ele, com o marido, em laboratório e fazia também a sua vida caseira, obviamente. Ela, na sua vida caseira, ela fervia uma alga, que era o Gelidium, que foi um conhecimento que ela trouxe, eu uma vez li esta história, que ela trouxe quando eles estiveram numa viagem, na altura, uma viagem para o Japão, faz-nos assim pensar, aquilo é tão longe, como é que eles fizeram. Mas pronto, foi uma viagem que ela teve em contacto com a cultura mais oriental e que eles utilizavam esta alga, ferviam e ficavam com um gel, uma gelatina no sobreadante, ou seja, no caldo. Isso fez com que o marido dela, que já trabalhava em laboratório, fosse dar este conhecimento na altura do Koch, porque eles viveram aqui nesta mesma altura. Portanto, Koch 1882, com Mycobacterium tuberculose, e S com o meio H. E, portanto, ele comunicou isto ao Koch. E foi uma mudança de forma de trabalhar, uma vez que isto era uma gelatina que com o aquecimento ela não derretia, porque a gelatina pode ficar no frio, pode ficar firme, mas depois quando vai ao calor laça. E aqui esta gelatina, que não é uma gelatina, é um agar. Portanto, houve aqui a descoberta do agar que permitiu fazer com que meios nutritivos sólidos onde pudéssemos ver o crescimento das bactérias.
No meio, acho que vou falar agora aqui um bocadinho mais daqui do Julius Petri, podia ter posto isto ao contrário, mas pronto, a nível de cronológico são assim e eu mantive. E então, o Julius Petri, mais ou menos na mesma altura também, aqui, depois de ver esta descoberta do UCAR, descobriu, ou seja, para haver um trabalho em laboratório mais fácil, em vez de se fazer o trabalho com o meio de cultura em tubo, fazer um meio de cultura em placa. E então são as placas de Petri, porque foi o Julius Richard Petri, um alemão, que desenvolveu este formato de caixinha para colocar o meio de cultura. Outra grande, de maior importância foi um dinamarquês, o Hans Christian Gram, que fez uma distinção de dois grandes grupos de bactérias, as bactérias de gram negativo e de gram positivo. Nós depois mais tarde vamos ver as de gram negativo rosinhas e as gram positivo roxas. E daí uma pessoa, qualquer coisa que se refere ao grama, apesar de depois ser o nome da coloração, se refere ao nome de Gram com letra maiúscula, em homenagem ao Sr. Gram. Tal como a placa de Petri, deve ser P maiúsculo, uma vez que é o nome do senhor. Eu aprendi desta forma e acho que é uma bonita forma de homenagear quem descobriu cada uma destes itens. E depois, em 1928, temos o Fleming. Fleming e a sua equipa descobriu o primeiro antibiótico, que foi a penicilina. Como é que eles descobriram este antibiótico e onde é que eles trabalharam? E isto faz-me pensar, isto foi uma coisa incrível. Isto foi em 1928. Nós ainda nem temos 100 anos que se descobriu o primeiro antibiótico. E é incrível o exponencial de conhecimento que se tem vindo a adquirir desde então. É impressionante se estes nem 100 anos temos este crescimento. Eu não quero imaginar daqui a 100 anos como é que estará o nosso mundo. Acho que temos muito que aprender. Há muita ciência que se consegue desenvolver, mas a par e passo temos mesmo que desenvolver, que é por aí que eu acho que é o caminho da humanidade, as nossas emoções e a nossa forma como nós gerimos toda a nossa vida. Mas pronto, isso é uma outra paixão da minha vida, esse assunto. Portanto, em 1928, no Hospital de Santa Maria, em Londres, está lá a placa, eu já fui lá e fotografei a placa, por acaso não coloquei aqui no slide, mas tenho que ir lá buscá-la. E ele estudava os estafilococos. Aqui estão imagens dos estafilococos áureos e a sua imagem microscópica de cocos gram positivo em caixa porque estão todos juntinhos. Então, o Fleming estava a trabalhar aqui no seu laboratório e ele foi de férias, foi um mês de férias. Quando ele regressou, verificou, esta é a fotografia icónica, verificou que nesta placa onde tinham os estafilococos, tinha aqui um fungo, que é o Penicillium, que tinha inibido o crescimento de todas as bactérias, ou dos estafilococos, das bactérias estafilococos, que estavam aqui à volta. Ele, o que é que inibiu? Qual é a substância que este fungo está a produzir que está a inibir os estafilococos? Esse fungo é o Penicillium, aqui está a imagem das colónias dele e a imagem microscópica. No fundo, o Penicillium não é mais do que os fungos que às vezes vemos a crescer nas laranjas, ou no pão, ou no bolor do pão. Pronto. Está num bom ambiente. Ao isolarem a substância que estava a inibir os estafilococos, chegaram à conclusão que era uma penicilina que depois passou a ser caracterizada por este anel beta-lactâmico. Porquê? Porque este anel que se vai ligar a uma enzima da parede da bactéria e inibe que esta construa a sua parede. E, portanto, mata a bactéria. E então é isto que se vai ligar ao centro ativo, ou seja, esta estrutura deste anel beta-lactâmico, que se foi designado beta-lactâmico, que se vai ligar a este centro ativo e inibe o crescimento, mata as bactérias porque elas já não são capazes de produzir a sua parede, deixam de estar íntegras. Isto foi uma enorme descoberta e, portanto, foi o primeiro antibiótico e o primeiro antibiótico beta-lactâmico. Muitos outros vieram a surgir desta estrutura deste anel, desta estrutura bioquímica deste anel beta-lactâmico. Estou a reforçar o beta-lactâmico, que acho que é muito importante para organizarmos a nossa cabeça e termos este conhecimento desta forma.
Isto é uma notícia da altura, da Segunda Guerra Mundial, portanto, isto foi em 1928 que a Fleming e a sua equipa identificaram este fenómeno. Depois, até identificarem o componente ou a substância bioquímica que inibia os estafilococos, vai um determinado tempo e até ela começar a ser produzida para ser aplicada em seres humanos. Portanto, só na época da Segunda Guerra Mundial, 1942, 3, 4, 5, é que foi utilizada a penicilina com grandes resultados nos combatentes, onde se infectavam os soldados que tinham feridas que infectavam e que tomavam a penicilina para a sua cura. Portanto, foi a penicilina New Wonder Drug from Mold. Esta notícia está deliciosa, mesmo deliciosa. Porque diz mesmo que é a penicilina, a grande droga, o antibiótico que foi isolada de um fungo. Seguindo na história, portanto, aquilo foi em 1928, em 1934 temos uma mulher, eu adoro quando vejo mulheres cientistas também, porque fala-se muito nos homens e na altura eu aprendi na escola que eram os grupos de Lancefield dos streptococos, são classificados em vários grupos de Lancefield. E na altura uma pessoa associa sempre que seja um homem, mas depois vem um colega, o João Dias, que disse assim: sabes que Lancefield é uma mulher, é a Rebecca Lancefield? É sério, olha, e eu nunca mais me esqueci daquele momento em que ele me disse isso. Portanto, classificou os streptococos de acordo com os seus serotipos. Aqui está a Rebecca Lancefield no seu estudo microbiológico. O que é que ela fez? Classificou os streptococcus piogéneos, o agente da infecção na garganta ou da escarlatina, no grupo A, depois mais tarde já se veio a juntar outros, a subdividir estes streptococcus também, ou os streptococcus que também têm esta proteína na sua superfície, os streptococcus anginosos. O grupo B, que é o Streptogalactia, que é o que as grávidas faz o rastreio para que não haja meningites neonatais. O C, o Streptococcus dysgalacti, que também provoca a infecção na garganta. E o F e o G, os streptoanginosos e dysgalacti. Ou seja, quando nós estamos a valorizar uns streptococcus, na altura, durante muito tempo quando se isolavam um streptococcus em cultura com as suas características culturais típicas, que são colónias pequenininhas, com uma alfa-hemólise, estes com uma beta-hemólise por baixo, aqui os streptopiogenes, e então íamos fazer, destes streptococcus, íamos fazer uma classificação através de um soro de extração, não é? Desses antigénios, e depois fazíamos uma aglutinação e dizíamos que eram streptococcus do grupo A, um piogenes, B, C, D, que eram os enterococos, mas pronto, isto para dizer, para não especificar mais, que a Rebecca é que começou a classificar os streptococcus de acordo com as proteínas que eles exprimiam na sua parede, na sua membrana. Outra de extrema importância descoberta foi o modelo, a estrutura do DNA por Watson e Crick, em 1953. Portanto, eles descobriram que o DNA tem esta estrutura em hélice com as bases, com as suas ligações. E vamos terminar a nossa aula abordando aqui um bocadinho da microbiologia em Portugal. Portanto, vamos falar aqui do Dr. Luís da Câmara Pestana, que ele nasceu no Funchal, grandes figuras que nascem no Funchal, que são da Madeira. Um grande beijinho para a Ana Isabel, que é uma colega espetacular também, e colega de curso. E então, em relação ao Luís da Câmara Pestana, ele foi para Paris como proposta de um dos seus professores, o professor que era o Dr. Sousa Martins e um outro professor, Ferraz de Macedo, mas o Sousa Martins já vamos voltar a ele um bocadinho mais à frente. Para quê? Sugeriram que ele fosse para Paris para tomar conhecimento dos trabalhos que estavam a ser feitos pelo Robert Koch na prevenção da tuberculose, para trazer esse conhecimento para Portugal. Portanto, o Sousa Martins pediu ao Câmara Pestana para ir aprofundar estes conhecimentos com o Robert Koch. Isto foi em 1991, ele foi para lá durante o ano, não sei durante quanto tempo, mas em 92, quando regressou, houve um surto de febre tifoide em Lisboa. E ele foi encarregado para as análises das águas de Lisboa. Porquê? Porque a febre tifoide é provocada por uma bactéria que também é transmitida através das águas.
Para este trabalho foram encomendados aparelhos que foram instalados numa enfermaria do Hospital de São José, ou seja, no fundo foi começado a ser construído um laboratório de bacteriologia com o equipamento que fosse necessário, que o Governo fornecia ao Câmara Pestana, ao Dr. Câmara Pestana. Este laboratório improvisado acabou por dar origem ao Instituto Bacteriológico de Lisboa e foi o início da microbiologia em Portugal. Que isto é, no Hospital de São José em Lisboa, claro. Quando a Câmara Pestana foi regente das cadeiras de Anatomia Patológica e Medicina Legal, quando o professor Sousa Martins ele foi substituir o Dr. Sousa Martins nesta disciplina de anatomia patológica, quando o professor Sousa Martins faleceu. Pronto. O professor Sousa Martins foi uma pessoa extremamente importante na área da tuberculose e combate à tuberculose em Portugal. Ele foi ele que levava as pessoas para a Serra da Estrela, onde o bacilo de Koch não era tão ativo e as pessoas estavam expostas a uma altitude e a uma temperatura que a doença estagnava e, portanto, dava tempo para o sistema imunitário das pessoas de conseguirem curar-se. E ele tem esta história, esta característica que existem lá as casas onde ele levava as pessoas para fazer esta cura da tuberculose. Para além disso, o Dr. Sousa Martins, existe aqui uma estátua no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, em frente à Faculdade de Medicina, e o Dr. Sousa Martins continua a ter muitas flores, muitas homenagens. Existe aqui uma zona onde as pessoas podem colocar uma vela e rezar e pedir uma ajuda numa situação de saúde ao Dr. Sousa Martins. Para quem acredita, ele ajuda os cirurgiões como no fundo uma cirurgia espiritual, entre aspas, ou seja, o espírito dele ajuda o cirurgião a estar inspirado e a que essa operação corra da melhor maneira. Daí as dedicatórias das pessoas que acreditam que isso acontece e, portanto, pedem essa ajuda ao Dr. Sousa Martins. Acho que isto é uma curiosidade muito, muito deliciosa. Continuando, portanto, para além da febre tifoide, daquele surto em que o Câmara Pestana ficou responsável pela análise das águas na zona de Lisboa, no Porto surgiu a peste bubónica, ou seja, ou a peste negra, que foi diagnosticada pelo Dr. Ricardo Jorge. O Dr. Ricardo Jorge, que era do Porto, instituiu imediatamente medidas, isto foi uma notícia do Diário de Notícias, foram imediatamente postas em prática medidas sanitárias para o combate aos agentes transmissores da doença. Portanto, ele naturalmente colocou logo portanto, ele cuidou da saúde pública, da epidemiologia e da saúde pública local. Portanto, os transmissores da doença já eram conhecidos, os ratos e as pulgas, e foram encomendados ao Instituto Pasteur 200 tubos de soro Yersin. Yersin, já vamos ver onde é que vem este nome Yersin, que era o soro que supostamente protegia contra a peste bubónica, a peste negra. O qual, segundo a opinião do Dr. Ricardo Jorge, não dava os resultados lisonjeiros que a princípio se divulgavam. Então vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Portanto, o Alexandre Émile Jean Yersin isolou o bacilo da peste bubónica e desenvolveu o soro Yersin. Daí a bactéria designar-se por Yersinia, portanto, em homenagem à pessoa que o isolou, Yersinia, pestis porque era a peste negra, ela desenvolvia-se e as zonas do corpo ficavam negras. Portanto, isto era um rato, a pulga é que transmitia a bactéria que estava no rato para o humano e ela começava-se a manifestar por estes bubões, daí peste bubónica. Mais tarde, essa peste bubónica tomou dimensões muito maiores. Porquê? Porque ela deixou de ser só transmissível através da pulga, mas passou a ser transmissível de pessoa a pessoa. Daí ter
ter atingido uma grande dimensão, e aqui se vê nesta imagem as pessoas, os médicos que cuidavam das pessoas com a peste, com estes bicos muito conhecidos. Portanto, na peste negra havia zonas do corpo que ficavam negras, daí o nome de peste negra. Pronto, isto falando aqui um bocadinho desta doença, que era para contextualizar que o Dr. Ricardo Jorge pôs logo medidas sanitárias para combater os agentes transmissores da doença e que estava a comandar esta luta contra a peste bubónica como médico. E aqui descrevi um bocadinho essa doença e isto para dizer o quê? Que apesar da confiança no soro Yersin na defesa desta doença, havia uma grande hesitação pelo Dr. Ricardo Jorge. E em 99 o Câmara Pestana foi nomeada em Comissão de Serviço Público para estudar o valor do soro contra a peste no Porto. Portanto, mas ao realizar uma cirurgia, ele picou-se na mão direita, cirurgia de uma pessoa que tinha peste bubónica ou peste negra, e ficou infectado com a doença. Acabou por falecer 5 dias depois da doença de se manifestar, com 36 aninhos. E então, sendo um alvo das maiores homenagens de todas as esferas da sociedade, pela pessoa e médico que ele era. O Instituto Bacteriológico de Lisboa passou a estatutar-se por Instituto Câmara Pestana, em homenagem ao seu fundador, que é ali perto do Hospital de São José, ao pé da Faculdade de Ciências Médicas, e este texto está descrito na biografia do Dr. Câmara Pestana, que eu acho isto muito curioso. Porquê? Porque também tenho um bocadinho de relação com o Câmara Pestana, porque sempre ouvi a minha chefe, que é a doutora Teresa Marques, que na altura trabalhava com ela, quando trabalhava com ela, e ela, a sua base foi muito neste laboratório no Câmara Pestana. Vou ali ao Câmara Pestana, portanto isto fez parte do meu início ao trabalhar no laboratório de microbiologia, ouvir o laboratório Câmara Pestana, e portanto acho que é importante trazer isto como conhecimento da microbiologia, bacteriologia em Portugal. Bem, depois portanto, da febre tifoide, da bubónica, tivemos em Portugal uma grande epidemia, que foi em 1918, que foi a pneumónica, ou gripe de Espanha, a gripe espanhola. Ela atingiu grandes proporções, vemos aqui estas imagens, vemos aqui as enfermeiras com as máscaras. É como se fosse uma Covid, mas daquela altura, com muito menos meios do que aqueles que nós temos dispostos, temos à nossa disposição. No Diário de Notícias havia notícias aqui da classe burguesa mais com a máscara, portanto com mais posses económicas. Mas também havia os negacionistas, ou seja, há sempre os negacionistas, e como tudo na vida é preciso haver isto tudo, que é para termos vários pontos de vista diferentes. Mas pronto, aqui também foi uma liga anti-máscara, o que fez com que tudo piorou. Isto é uma notícia retirada do Diário de Notícias. Anti-mask meeting, eu achei graça a um anúncio de um encontro anti-máscara. Não havia Facebook, não havia internet, e portanto era o jornal que era o Facebook e a internet para veicular informação, e então uma informação anti-máscara. Nesta altura foi também quando houve as aparições de Fátima, e 2 dos pastorinhos, a Jacinta e o Francisco, morreram devido à pneumónica. Porquê é que eu estou a falar também isto da pneumónica? O Dr. Ricardo Jorge foi quem teve o papel principal neste combate. Ele tinha uma experiência de 20 anos, já com a peste bubónica, como nós falámos, e ele especializou-se em higiene pública e epidemiologia. Daí que ele era muito dedicado aos seus estudos aqui no Laboratório Municipal de Bacteriologia, no Porto, em que ele publicou tudo aquilo, ao desenvolvimento de toda a situação que aconteceu enquanto ele estava a fazer a gestão desta epidemia e a implementação das medidas, e esta epidemia foi provocada por um vírus de influenza do grupo
A, subtipo H1N1. No fundo, o mesmo tipo, subtipo H1N1 que nós tivemos em 2009 pela gripe suína. Pronto, isto é só para irmos também entender esta cultura geral e para termos este conhecimento. Ora, claro que o Instituto, existem dois institutos de saúde pública em Portugal, um no Porto, em que vários núcleos se juntaram num único edifício, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e em Lisboa, em 1973, foi construído e inaugurado o Instituto Nacional de Saúde, designado por INSA, ou Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Com isto termino esta história, a viagem pela história da microbiologia, quer mundial, quer aqui no nosso país. Espero que tenham gostado e até à próxima aula. Beijinhos!